O meu nome é Juliana, eu sou terapeuta energética, astróloga e mentora de autoconhecimento. E nesse vídeo eu vou te ensinar como usar a técnica das lunações junto com as práticas de autoconhecimento para que você consiga ter mais clareza sobre você mesma, mesmo que você não entenda sobre astrologia. Então, se você é uma pessoa que se interessa por astrologia, que quer se conhecer melhor, que está realmente disposta a trabalhar suas questões, suas dificuldades, seus padrões, para melhorar aí o seu processo de autoconhecimento, ou se você só está começando, quer começar nesse processo e já entende a importância de cuidar de você mesma por esse, por esse viés, cuidar da sua parte energética, e gosta de entender os chamados do céu através da astrologia para isso, esse vídeo é para você, essa aula é para você. Mas, se você é uma pessoa que não acredita em astrologia, não acredita em energia, não está disposta a fazer mudanças na sua vida para, enfim, evoluir e se desenvolver, e não quer olhar para suas questões e desafios, é melhor você parar o vídeo por aqui, porque realmente essa aula não vai te ajudar em nada, tá bom? E aqui eu quero mostrar para vocês como que essa técnica, antes de começar a aula, pode te ajudar. Então, olha só, a Clarissa foi uma das minhas alunas, né, de um desafio que eu fiz, e ela já faz anos de terapia. E mesmo em anos de terapia, o que ela descobriu em menos de uma semana realizando esse processo da técnica das lunações, ela não descobriu na terapia. Ela fala, né, que mesmo em anos de terapia, ela nunca enxergou isso sobre ela mesma. A Lohane, ela tinha uma outra questão. Ela tinha dificuldade de se colocar em ação, de fazer as mudanças que ela queria fazer na vida, né? Então ela procrastinava muito. Mas em uma semana, trabalhando essa técnica, ela conseguiu se colocar em movimento. Então, assim, não é uma coisa fácil, a gente sabe disso, mas ela estava super orgulhosa, super motivada, porque ela conseguiu se movimentar. E a Roseles, que é uma pessoa que já tem esse hábito de trabalhar essa técnica junto comigo, ela mudou muito, porque antes ela era muito impulsiva, então ela reagia às situações com pouco equilíbrio emocional. E ela conseguiu esse equilíbrio através dessa técnica. Então, assim, a técnica das lunações é uma técnica que eu vou te ensinar aqui. Só que antes eu quero te explicar um pouco como foi esse processo para mim, porque eu acredito que vai te ajudar muito. E eu sempre fui uma pessoa muito crítica, muito exigente comigo mesma. Só para você ter uma ideia do ponto que eu chegava, já faz bastante tempo, mas é um exemplo muito claro. Na época que eu estava prestando o vestibular, eu queria apenas uma faculdade pública. Eu não aceitava outra porque eu achava que o processo de vestibular não era o melhor para mim, eu queria o mais difícil. Ó, já veja por aí. E eu realmente me dediquei, estudei muito mesmo. E quando eu fiz a prova, à noite, no mesmo dia, teve uma resolução comentada na cultura da prova. E conforme essa resolução se mostrou, eu percebi que eu não tinha ido tão bem quanto eu poderia ter ido. E eu fiquei muito decepcionada comigo, porque eu falei assim, como assim? Você estudou tudo isso e você errou tanta coisa? Então, naquele momento, antes de saber o resultado da prova, eu havia desistido. Eu falei assim, não, eu não mereço, porque não tenho essa capacidade, né? Não é possível que eu fui tão mal. E adivinha? Eu passei. Eu passei para a segunda fase, só que como eu tinha esse grau de exigência muito grande, eu realmente desisti. Eu falei para mim, não, eu não vou fazer isso. Eu decidi e tá decidido. Eu não vou fazer a segunda fase. Porque do tanto que eu estudei, eu devia ter ido melhor. Então, assim, essa é só uma das minhas histórias, né? Desse meu padrão, dessa minha autoexigência. E é claro que, de certa forma, existe uma coisa boa, porque eu costumo ter um padrão de excelência muito grande, né? Então, o que eu entrego para as pessoas é o melhor que eu posso. Só que quando eu me tornei mãe, esse padrão ele não tinha ido embora.
Então eu decidi que eu precisava me autoconhecer para ser a melhor mãe que eu podia ser. E na verdade, quando meu filho dormia, eu comecei a trabalhar, eu criei uma empresa de festas infantis. Então sempre que ele estava dormindo, eu não descansava, né? Eu estava sempre trabalhando. E foi através desse processo de ser empreendedora que eu conheci conteúdos de mentalidade empreendedora, que eu conheci o autoconhecimento muito mais. Só que eu comecei a seguir uma linha que falava o seguinte para mim: olha, você precisa fazer afirmações positivas todo dia. Você precisa meditar todos os dias. É necessário acordar às 5 da manhã todos os dias, mesmo eu, que amamentava. Meu filho mamava muito à noite. Se você é mãe, você sabe como é. Eu acordava às 5 da manhã. E continua, né, esse processo todos os dias, você não pode faltar um dia. E eu conseguia ter essa disciplina. Só que o que foi acontecendo? Ao invés de eu encontrar essa leveza que eu queria, né, porque eu já era uma pessoa muito rígida e controladora. Ao invés disso acontecer, na verdade, eu fiquei muito mais rígida, muito mais controladora. E os meus relacionamentos à minha volta pioraram muito, porque eu não era só rígida comigo, eu também era rígida com as outras pessoas. E eu nunca vou me esquecer do dia que eu tava assim, extremamente cansada. Era o horário do meu filho dormir, ele tinha quase 2 anos. E eu saí do sério e eu peguei os bracinhos dele, assim, e falei: olha, filho, não falei assim, tá? Eu falei gritando: eu não aguento mais. Você precisa dormir. Eu não tô aguentando. Dorme logo. E quando eu falei assim com meu filho, óbvio que ele começou a chorar. E então você imagina, né, a culpa que eu senti, o clique que deu na minha mente, porque isso assim me deixou muito arrasada, muito arrasada. Eu senti muita culpa, muita vergonha de mim mesma, porque ali eu percebi que o que eu estava fazendo com a minha vida e com a das pessoas à minha volta não estava certo. Não podia ser assim um processo de autoconhecimento. Não podia ser ainda mais rígido e controlador do que eu era. Eu queria o oposto. Não estava funcionando isso. E eu comecei a buscar outras formas, né, que realmente se adaptassem à minha vida, porque eu era uma mãe, eu era uma empreendedora, eu tinha que ter uma vida, né, e eu não estava tendo. E aí eu comecei a conhecer a astrologia, né, e nesse meio tempo que eu conhecia a astrologia, eu já tinha aprendido outras técnicas, outras ferramentas que realmente respeitavam mais o meu ritmo. E foi nesse ponto que eu entendi que eu não precisava mais adivinhar qual que era o meu próximo passo. Porque quando eu estava só nas técnicas, né, nas ferramentas, eu tinha que entender o que eu tinha que fazer depois. E quando eu conheci a astrologia, eu percebi que o céu me trazia muitos indicadores. Então, assim, antes eu vivia naquele automático, né? Naquele automático da vida, querendo seguir um modelo pronto, querendo fazer as coisas com muita rigidez, muita disciplina. E depois de ganhar essa clareza sobre mim, de conhecer mais o que a astrologia propunha, eu passei a mudar, né? Eu passei a não seguir esse padrão rígido, passei a me respeitar mais, a entender que eu tinha o meu ritmo, porque hoje eu acredito, eu sei que tudo pode ser mais leve. Depende muito da sua perspectiva, da maneira que você enxerga as coisas. Então eu vou começar a aula aqui para você dizendo o seguinte: eu quero te falar, primeira coisa, o que é errado no processo de autoconhecimento, o que realmente não vai te ajudar. E a primeira coisa é que você não é uma máquina, você não é um robô. Então, aquela coisa de você ficar repetindo afirmações positivas, e eu tô falando isso porque eu passei por esse processo, eu tenho alunas, eu tenho clientes que passaram por isso, não é o que vai fazer a sua vida mudar, tá? Então, assim, eu passei muito tempo repetindo afirmações: eu sou confiante, eu sou segura, eu sou rica. Passei muito tempo repetindo isso.
E eu percebi que aquilo não funcionava realmente. E aí eu fui me aprofundar. E o que eu entendi? Isso é uma parte mais científica mesmo, comprovada, né? O seu cérebro, ele é uma máquina, é um órgão programado para que você gaste o mínimo de energia possível. O seu cérebro não quer que você gaste energia. Então ele vai procurar fazer com que o seu corpo funcione de maneira automática. Entende? Esse é o grande objetivo dele. Quanto mais automatizado, melhor. Então, imagina que você está nesse processo de fazer as suas afirmações positivas. Você está repetindo coisas que você ainda não é para o seu cérebro, para a sua mente. Quando você está passando por uma situação X, uma situação desafiante, o seu cérebro, você acha que ele vai fazer o seguinte: peraí. Não, ela tá fazendo aquelas afirmações positivas, então eu vou pegar uma delas, né, para fazer com que ela reaja de uma forma diferente. Espera aí que eu vou buscar. Ele não sabe nem onde buscar direito. Por quê? Ele não vai fazer isso. O cérebro, ele é como um grande arquivo. Então ele tem várias gavetinhas lá. Durante toda a sua vida, você teve um hábito, você teve um padrão que foi repetido durante todos esses anos. Então, o cérebro, o que ele vai fazer? Ele vai comparar as situações. Espera aí. Essa situação que ela está vivendo, ela é parecida com aquela outra que ela viveu naquele dia. E nessa, né, que ela já repetiu muitas vezes, ela reagiu dessa forma. Então, ele vai naquela gaveta, pega aquela reação e joga para você. Ele não vai parar para pensar. Ele vai pegar aquilo que está mais fácil, que foi mais repetitivo na sua vida. Entende? É isso que ele vai fazer. Então, ficar repetindo frases de maneira automática não vai mudar a programação do seu cérebro. Porque o que fez o seu cérebro se programar como ele é hoje foram as suas atitudes. Foi aquilo que você fez, aqueles hábitos que você teve durante sua vida. Só existem duas possibilidades de você realmente mudar essas crenças, porque todas essas atitudes, elas estão baseadas em crenças que você nutriu durante anos. E essas duas possibilidades são ou mudando mesmo as suas atitudes de maneira consciente, fazendo essas mudanças e repetindo isso de forma consistente, ou com algum apoio energético, através de algum tipo de terapia energética que consiga entrar, né, penetrar no seu subconsciente, que é onde o cérebro armazena tudo isso. Entende? Então, o autoconhecimento, ele não é uma linha reta. Não é, você não vai estar aqui para você chegar aqui. O autoconhecimento, ele é mais parecido com uma espiral de caderno. Você percebe que a espiral, ela vai te levar até aqui também. Mas antes, você vai, olha, passar por ciclos. Ciclos que se repetem. Então, o autoconhecimento é um processo que vai fazer com que você passe pelas mesmas questões várias vezes. Por quê? A cada momento que você vai passando pela mesma questão, você vai ter evoluído um passo, outro passo, e assim por diante. É um processo evolutivo que vai te fazendo repetir. Então, se hoje vamos supor que hoje você tem um pouquinho mais de equilíbrio emocional para se relacionar com as pessoas. Na próxima vez que alguma questão de relacionamento surgir, vai ser para evoluir uma outra coisa. Entende? Então, o autoconhecimento, ele não é essa linha reta que é muito mais parecida com uma máquina, né, com um processo. Não, ele é mais parecido com o ciclo da vida, com o ciclo da lua, com o ciclo dos planetas, compreende? Então, o que isso quer dizer? Não adianta você, né, quando a gente está falando de astrologia, o que mais aparece por aí? Pessoas que justificam o seu comportamento baseado no seu signo. Eu sou carente porque eu sou canceriana. Esse é um ponto importante. Entenda que a astrologia não é muleta, tá? A astrologia não é muleta. Esqueça esses estereótipos, porque o que é a astrologia? A astrologia é um conhecimento milenar, né? Então tem mais aí de 4.000 anos de existência,
que vai te ajudar a compreender melhor os seus desafios, compreender as suas potencialidades. Por quê? Porque ela é uma técnica que vai se basear em tendências. O livre-arbítrio você tem. Então a astrologia traz as tendências, mas quem decide como agir, quem decide o que fazer é só você. Então chega desse negócio, né? Para você começar nesse processo, você precisa entender que a astrologia não é muleta, certo? A técnica das lunações que eu disse que ia te ensinar é o seguinte. Então, lunação, o que é uma lunação? É um período de tempo que vai desde a primeira lua nova do ciclo até a última lua minguante. Então, o que é isso? Esse é o tempo que a lua demora para dar a volta ao redor da Terra, que vai de 28 a 29 dias. Esse é o período das lunações, tá? Então, a astrologia, o que é? Ela é uma linguagem simbólica que tem aí milhares de anos, baseada em algumas leis universais. E uma dessas leis é a lei da correspondência. O que diz? A lei da correspondência fala: o que está em cima é como que está embaixo, o que está dentro é como que está fora. Isso quer dizer que tudo no universo se corresponde. Então, o que está acontecendo lá na China tem algum significado para o que acontece aqui no Ocidente. A gente sabe, né, uma coisa importante também é que assim, os planetas, eles não te influenciam. Então, Mercúrio retrógrado não está influenciando ninguém, a não ser a Lua, que cientificamente falando, a gente sabe que ela exerce uma influência na gravidade, né, na Terra, mas esse negócio de falar da influência dos planetas não é real. O que acontece? O que eu quero dizer, simbolicamente falando, se o que está em cima é como que está embaixo, quer dizer que o que acontece lá no céu é um indicativo do que acontece aqui na Terra. Então, durante esses mais de 4.000 anos, os homens, eles observaram o céu e fizeram as associações com o que acontecia aqui na Terra. Então, eles compreenderam que alguns movimentos do céu mostram alguns movimentos que correspondiam aqui na Terra, entende? É essa a associação da astrologia, não é uma influência energética, por exemplo. Então, o mapa astral que todo mundo tem, ele é uma fotografia do céu no momento do seu nascimento. E esse mapa, né, vai mostrar aí que você tem todos os signos do zodíaco. Todo mundo tem todos os signos do zodíaco em alguma área da vida. E o mapa ele indica as tendências de característica, de comportamento, de facilidades, de desafios, tá? Quando a gente pensa na lunação, a gente pode entender que a Lua vai determinar o ritmo aqui na Terra também, na nossa vida. Porque como a Lua, e na astrologia a gente chama a Lua de planeta, é esse planeta que está muito próximo de nós, a gente tem uma tendência muito grande a manifestar os chamados da Lua. Isso é muito forte na gente, tanto que a gente diz que as crianças são muito lunares. Então, é por isso que a técnica das lunações é uma técnica muito interessante para a gente trabalhar o autoconhecimento. Então, toda vez, né, a gente tem que entender o seguinte: se a astrologia é uma linguagem simbólica, toda vez que a Lua está nova lá no céu, é um momento da gente renovar algumas questões na nossa vida. É um momento que a gente vai intencionar, que a gente vai plantar as sementes que a gente quer colher no futuro. Então, é entender esse simbolismo. Quando a gente entende esse simbolismo na nossa vida, a gente passa a respeitar o nosso próprio ritmo. Porque se a Lua, vamos supor que a Lua está nova no signo de Câncer. Você tem Câncer em alguma área da sua vida, né? Em alguma casa astrológica você tem este signo. E aí, o que a Lua tá te falando? Olha, neste momento é um momento de você intencionar mudanças, intencionar um novo nessa área da vida. Vamos supor que você tem Câncer na casa 3 do seu mapa astral. Então, é um momento que pode indicar, né, que é preciso você trabalhar as questões cancerianas, que são o quê? Acolhimento, pertencimento, família, passado, nutrição emocional, nessa área da vida, que vai falar sobre o quê? Essa área, ela fala sobre o seu relacionamento com as pessoas próximas, com a sua vizinhança,
com o bairro, com a cidade onde você mora. Também é uma área que fala sobre a sua relação com o aprendizado. Talvez, né, usando os estudos de uma forma que te traga essa nutrição emocional. Então, entendendo isso, na lua nova, o que, que eu preciso fazer? É um momento que eu vou colocar alguma atividade em prática. Isso é importante. Não é só compreender o chamado, mas é compreender o que você vai fazer com isso. Então, sabendo disso, eu vou entender que eu tenho que começar a questionar isso na minha vida. Será que eu me sinto pertencente da onde eu vivo? Será que faz sentido para mim as pessoas que estão à minha volta? Como eu posso me relacionar de uma forma que esse lugar, né, que eu vivo me traga maior nutrição emocional, me traga maior sensação de acolhimento, de pertencimento. Então a lua nova está chamando para eu refletir, para eu intencionar as mudanças que eu quero. Quando chega na lua crescente, o próprio nome diz, né, é o momento da gente fazer crescer. É o momento que a gente está com mais energia, que a gente vai colocar em prática aquilo que a gente intencionou. Tá, então eu percebi isso, eu entendi isso. Agora, o que eu vou fazer? Então aí eu coloco metas, eu coloco objetivos, eu me coloco em ação e faço pequenas coisas para me movimentar. Na lua cheia é um momento, é o ápice da lunação. É um momento de transbordamento. O que é isso? É um momento que a sensibilidade fica à flor da pele, né? Em que podem acontecer conflitos. Por quê? É um momento de ganho de clareza. Então, tudo aquilo que você plantou, que você fez na lua crescente, vai ficar evidenciado na lua cheia, para que você realmente olhe e perceba se é isso que faz sentido para você. Entende? E na lua minguante, como o próprio nome diz, é um momento que a gente vai minguar, que a gente vai começar a desapegar, a deixar para trás. Então, aquilo que você teve clareza ali na lua cheia, você vai, na lua minguante, ganhar sabedoria. Então, você vai começar a entender se é o que faz sentido para você. Se não fizer, deixa aquele padrão para trás. Desapega, sabe? Mingua isso. Então, é nesse sentido. Esse é o processo cíclico que respeita o seu próprio ritmo, né? Porque lembra, o que está em cima é como que está embaixo, o que está dentro é como que está fora. E quando a gente reaprende, né, a enxergar o nosso próprio ritmo, as coisas começam a ficar muito mais naturais e muito mais leves. Você sai daquele padrão de rigidez, de controle das coisas. E quanto mais você pratica na sua vida, mais você tem leveza na sua vida, mais você consegue dar passos com mais assertividade, com mais sentido para quem você é e para o que você quer para sua vida. Só que aqui tem um ponto muito importante. Lembra que eu disse que é preciso trabalhar no nosso inconsciente, nas nossas crenças, e que uma das possibilidades era através da parte energética e a outra através do movimento? Então, o movimento, né, é o que você fez durante a técnica das lunações. E a prática energética é o que vai trazer um equilíbrio maior para a sua vida, né? Então, aqui por que eu tô falando isso? Agora que você entendeu como que funciona a técnica das lunações, você vai ganhar a oportunidade de participar de um processo mais profundo comigo, de realmente se aprofundar através da jornada astroenergética. E eu vou te explicar aqui como que funciona. A jornada astroenergética, ela vai englobar essa outra parte da energia, do processo inconsciente. Mas até chegar lá, a gente tem 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar da consciência, que é esse processo de entender o chamado da lunação, né? Então, uma vez por semana na jornada, você vai ter acesso a uma aula que vai te explicar os chamados da semana, aquilo que você tem que olhar. Depois, o segundo pilar é o pilar do movimento. Então, através desse pilar, você vai ter 2 atividades simples e possíveis de você incluir na sua rotina, que vai durar aí de 10 a 15 minutos, para você fazer. E que vai te mostrar os passos que você tem que dar, né? Então, é a parte do movimento, é a parte do entrar em ação. Lembrando que é um processo que respeita o seu ritmo. Então, não é nada que vai trazer
mudanças drásticas na sua vida de uma maneira, de uma vez, assim, porque eu não acredito, isso não funciona, isso não funciona. Precisa ser gradativo, porque o autoconhecimento é um processo. E o terceiro pilar é o pilar energético. Como que funciona isso? Então, é muito interessante porque na jornada, essa parte você não vai precisar fazer nada, porque você vai receber o envio de Reiki e Karuna Reiki todos os dias durante a jornada, é uma jornada de 29 dias, sem que você precise fazer nada. O que que é isso? O Reiki é uma terapia energética aprovada pelo SUS e pela Organização Mundial de Saúde. E o Karuna Reiki é uma linhagem do Reiki que tem assim uma ação mais forte, né? O efeito é muito mais rápido, que é registrado no Centro Internacional de Treinamento de Reiki de Michigan, nos Estados Unidos. Então, só as pessoas ensinadas pelos mestres que foram formados lá, elas podem praticar o Karuna Reiki. E o que que eles fazem? Essas duas terapias, elas vão atuar no nosso campo físico, emocional, espiritual, energético e mental. E aí elas vão tratar inconscientemente, sem que você precise fazer nada, seus traumas, medos, problemas de autoestima, de amor próprio, abusos infantis que você possa ter sofrido, desequilíbrios emocionais, problemas para realizar metas e assim por diante. Então você vai receber essa energia coletivamente do dia 28 de junho ao dia 27 de julho, que é o período da jornada astroenergética. E junto com tudo isso que ele trabalha, eu ainda vou enviar tudo que for trabalhado na alunação. Então a gente vai começar na alunação canceriana, então você também energeticamente vai ser fortalecida para trabalhar todas as questões de câncer, que são o acolhimento, o pertencimento, a nutrição emocional, tudo isso, sem que você precise fazer nada. Então a ideia é que mesmo com pouco tempo para se dedicar ao processo de autoconhecimento, você possa realmente praticar esse movimento de se alinhar ao seu ritmo, de se compreender melhor e fazer mudanças gradativas na sua vida, sendo apoiada por essa parte energética que vai te dar muito mais equilíbrio. A jornada, ela fica toda gravada numa plataforma. Então você pode assistir quando você quiser, tá? Vai ficar disponível para você assistir durante 6 meses. Então você tem todo esse período para poder fazer tudo. O envio vai ser coletivo todos os dias, e aí, né, junto com a energia, a gente tem esses temas trabalhados das lunações. Você vai poder tirar todas as suas dúvidas ali na plataforma, tem um campo para você tirar dúvidas. Então, eu mesma, né, pessoalmente, tiro todas as dúvidas. As aulas, elas são muito didáticas. Então, mesmo que você não entenda nada de astrologia, você vai compreender e vai conseguir passar pelo processo. E como nessa edição a gente vai iniciar na alunação canceriana, que fala, né, de família, de lar, de passado, você vai ganhar um bônus, que é uma masterclass que ensina você como cuidar da energia da sua casa. Eu também sou terapeuta sistêmica de ambientes, então eu vou te trazer técnicas simples e possíveis de você também cuidar do seu ambiente. Porque imagina que você está cuidando, né, de você apenas, mas a sua casa, o ambiente que você mora também merece esse cuidado, porque tudo está relacionado à energia. Então, se você, né, imagina que você vai receber, então, todos os dias o envio de Reiki, e só para você fazer uma sessão comigo, o valor do investimento é de R$ 85. Se você fosse fazer essas 29 sessões, daria mais de R$ 2.400. O investimento para entrar na jornada astroenergética é de R$ 97. Então, se você quer entrar agora, né, quer aprofundar na jornada astroenergética e conquistar os 3 As de um processo de autoconhecimento com leveza, que são autoconhecimento, autoconfiança e autocuidado, de uma forma que respeita o seu ritmo, clica no botão abaixo para fazer parte, para se inscrever, né? Porque tudo isso pode ser mais leve. Tudo pode ser mais leve. Você tem ainda uma garantia de 7 dias. Então, se você não gostar do que você está vendo lá,
você pode pedir o seu dinheiro de volta. Quando você se inscrever, já vai ter uma aula de boas-vindas lá para você. Então, é isso, tá? Eu espero de verdade você na jornada para fazer esse mergulho comigo.